Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020. Queria começar o programa dando, então, por conta da data, um salve pro meu irmão, André, que está comemorando aniversário hoje. Não sei se ele está acompanhando, ele de vez em quando vê, mas não sei se ele vai ver hoje, mas de qualquer forma, né? Deixar registrado aqui o parabéns. Já estou dando um alô nele também. E também queria aproveitar para dar um parabéns para um espectador e brother que está acompanhando todo dia. Me falou, inclusive, que era aniversário dele por esses dias e que nunca botava no Facebook, estava pensando em abrir, porque justamente a gente está vivendo essa época, né? E eu vou explanar aqui, viu, Tatá? Grande Tatá Aeroplano está fazendo aniversário esse ano, 45 anos, como eu, de 75. Descobrimos esse ano, um achava que o outro era mais novo que ele, olha que loucura. É... Mas aí fica aí o salve também, vou dar um alô para ele já, um parabéns virtual, mas fica aqui esse parabéns aberto e também uma lembrança para você dar um pulo lá no Trabalho Sujo, ver a entrevista que eu fiz com ele e ouvir o disco que ele acabou de lançar, Delírios Líricos, seu quinto disco solo. E eu queria também agradecer a galera que falou ontem da introdução, né? Que gosta justamente desse começo, porque tem um lado mais informal e um lado mais tranquilo, é completamente improvisado isso. Tá até pensando na estrutura do roteiro do Climatias, é basicamente introdução, minha dica cultural, convidado e conclusão. Fora isso, é tudo improvisado em cima dos temas e dos convidados que eu escolho. A minha convidada de hoje, inclusive, é quem estava falando sobre por que você começa igual sempre, né? Que eu comentei ontem. E ela depois, no próprio post do Instagram, falou, não, pera aí, eu saquei. Que ela começou eu dei o toque do programa para ela, acho que no começo da semana, ela viu umas 3 vezes e entendeu. Porque no fim das contas, é muito mais essa conversa do que propriamente o assunto da conversa, né? E antes de chamar a convidada, dois toques que eu queria dar aqui. A primeira é justamente a dica do dia a dia. Não lembro por que eu lembrei dessa dica, mas estava conversando com o Thiago outro dia sobre que a gente perdeu o hábito de visitar sites, né? De entrar num site. A gente fica sempre esperando que os sites cheguem na gente através das redes sociais, através dos links, e a gente não vai mais para os sites e não vê as coisas que para além do que repercute nas redes sociais, né? É uma merda, assim, e assim, no Brasil a gente ainda tem uma coisa bizarra que é o conceito de portal, né, que é uma coisa, é uma versão brasileira do que era a América Online, um dos primeiros provedores de internet nos Estados Unidos, que os grupos de comunicação daqui entenderam como, beleza, é um jeito de eu conseguir colocar todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva. Tudo que eu faço, eu apresento para a internet como uma coisa só. Era o Globo.com, o UOL, Brasil Online, enfim. Eram os primeiros portais ali nos anos 90 ainda. E eles colocavam só os conteúdos que diziam que estavam dentro os links que estavam na página, na home deles, eram só os links dos sites deles, né? Nunca mandavam para links de fora daqueles sites. E aí cria-se essa ilusão de que, não, quando eu estou no universo Globo, o universo Folha não existe, ou o universo Estadão não existe, sabe? É uma própria analogia do que as próprias redes sociais vieram fazer depois, né? É claro que o YouTube reconhece a existência do Facebook, do Twitter, etc. Trabalham juntos, inclusive. Mas, né, trabalham contra também, né? Um post com um link no YouTube, no Twitter ou no Facebook tem um desempenho bem menor do que se você posta com um link do próprio Facebook ou cria algo dentro do próprio Facebook, né? Tem essa lógica de vamos manter todo mundo dentro desse cercadinho. Com isso, muita gente abandonou os próprios sites, o que eu acho um erro. Não, vou ficar só com a minha página o meu Twitter ou minha página do Facebook, né? Mas redes sociais vêm e vão, né? Então acho isso um erro porque é isso. Pode ser que daqui a 5 anos não exista mais Facebook, alguém compre o Facebook, a Amazon compre o Facebook, desconfigura ele exatamente como
O Facebook fez com o Instagram, que era uma coisa, e hoje é outra, uma parada bizarra. Inclusive, vale reforçar aqui que ontem eu liberei os 15 minutos do Instagram. Então, se você está assistindo o Climatias no Instagram, pode ser que chegue no final do programa e você não veja o final, porque ele vai estar completo no YouTube. É um movimento que eu estou fazendo para as pessoas saírem do Instagram e virem me acompanhar no YouTube. É claro que eu vou continuar postando no Instagram as atualizações diárias, mas não o próprio Climatias. Em algum momento em junho eu desencano, e se você quiser acompanhar o Climatias de fato, você vai ter que ir lá no YouTube. E de cara já tem isso. Então, se por acaso der 15 minutos e pouco eu continuar falando, ou o meu convidado continuar falando, você vai ver a continuação. Pode ser que eu termine antes, como eu vinha conseguindo, mas eu resolvi me libertar dessas amarras e vamos lá. Porque afinal de contas vai chegar uma hora que eu vou sair do Instagram. Já saí do Facebook no sentido de, tipo, eu tenho postado, por exemplo, o Climatias eu quase não postei no Facebook. Só postei os links para o canal no YouTube e falei que estava fazendo. Desde o começo do ano eu postei acho que um post por mês. Eu mesmo, as pessoas continuam me tagueando e tal, mas eu mesmo não estou postando mais. E na página do Trabalho Sujo eu continuo atualizando. Mas eu já desliguei o Vida Fodona, a página do Vida Fodona. Tá lá um link só falando, ó, se você quiser ver o Vida Fodona, entra aqui. E eu devo fazer isso também nesse final de maio, começo de junho, em relação ao Trabalho Sujo. A tendência é me desligar primeiro das redes sociais do Zuckerberg, para depois do Twitter, e ficar finalmente só com o YouTube e com o e-mail, saca? Tipo, se é para ficar na mão de alguém, eu prefiro ficar na mão do Google. Mas eu estava falando isso sobre visitar sites, né? Então a gente tinha o Google Reader antigamente, que facilitava você saber quando tinha atualizações do site. O Google acabou matando isso, deixando uma geração inteira órfã, e a gente perdeu o hábito, muito por conta das redes sociais, de visitar os sites. Antigamente a gente tinha ali uma seção, quem é mais novo não sabe, mas tinha uma seção de favoritos ou bookmarks no navegador, dividia em pasta e colocava lá links de música, links de TV, links relacionados a coisa com que eu trabalho e tal. E você visitava esses sites com uma certa periodicidade, né? Alguns atualizavam mais do que o outro, você ia sacando e tal. E minha dica de hoje, uma dica digital, é voltar a visitar um site. Então, quando alguém te mandar um link de um site, vai para a home desse site, vê o que mais ele oferece. O cara está lá fazendo um monte de coisa e você só cai naquilo que acabou de bombar, que não necessariamente é o melhor produto que ele está oferecendo. Ele só é bom porque ele bombou. E tem muito mais coisa legal ali na home, né, na página inicial do site. É uma dica, inclusive, para muita gente que ainda está pendurada nas redes sociais. Crie seu próprio site. Nem que seja só um portfólio básico com links para suas redes sociais, mas faça com que as pessoas consigam achar você em algum determinado lugar. O Trabalho Sujo é o meu portfólio também. E para dica cultural, então, domingo é filme, segunda é disco, terça é livro, quarta é TV, quinta é digital. E eu vou falar de 2 vídeos que estão no YouTube e também estão no Trabalho Sujo. Eu falei deles lá no site. Vou reforçar aqui a recomendação. Primeiro é um curta que o David Lynch lançou em 2015, que ele disponibilizou online agora, chama Fire, entre parênteses, Posar, com Z. Vai saber o que é isso. É uma animação experimental com a música de um compositor polonês, colaborador dele também, bem foda. Não tem muito sentido, embora eu consegui ter flagrado um sentido ali, fazendo uma analogia entre a descoberta do fogo e como isso tem a ver com arte e tecnologia, e como o cinema, no fim das contas, é arte e tecnologia ao mesmo tempo. Então, portanto, a expressão audiovisual, ele até tem um momento ali que aparece um olho e uma orelha, talvez seja o maior legado da humanidade, né? Claro que é um cineasta falando disso, puxando isso para o seu cercadinho, mas tem um outro lado que é o Lynch se perder completamente de roteiro, de uma lógica, e partir só para um lado experimental, surreal,
que ele já tinha feito, inclusive no próprio Império dos Sonhos, que eu traduzi errado aqui, o Inland Empire, que eu traduzi como Império dos Sentidos. Esse não tem nada a ver, é um filme erótico dos anos 70, japonês, bom inclusive. Mas no Império dos Sonhos do Lynch, ele vai para esse lado mais, como o próprio nome diz, sonho, né? O Lynch trabalha muito com essa coisa, essa linguagem do sonho, e eu estou pensando em fazer alguma coisa sobre sonhos aí em breve. Já estou falando com algumas pessoas, enfim. Em breve devo ter novidades sobre isso. E a outra dica cultural, que embora seja um produto da TV, eu assisti no YouTube e eu preferi linkar o YouTube e me referir como um evento digital, que é a participação do Felipe Neto no Roda Viva dessa semana. Nem vou entrar no ponto de vista político, né? Ele se define como um cara que está entre o Ciro Gomes e o Amoedo. Então, não vem com esse papo de querer achar que o cara seja de esquerda, propriamente dito. Mas é um cara com ideias progressistas, é um cara que faz um monte de meia-culpa sobre um monte de merda que ele fez, né? Isso de alguma forma é louvável, né? Principalmente nos dias que a gente está vivendo. A gente tem uma casta política que é uma casta de merda, que não sabe nem... Não tem noção básica de educação, né? Não sabe o que é obrigado, desculpa, enfim. Até parece que esse bando de selvagem tem alguma noção disso. E o Felipe Neto é interessante porque ele quebra justamente uma bolha criada pela mídia convencional, tradicional, comercial, pelos monopólios de mídia brasileiros, né? A gente assiste diariamente a uma realidade em que as pessoas falam muito pausadamente, com um tom muito baixo, todas penteadas, arrumadas, né? A quarentena veio quebrar um pouco isso, mas eles ainda estão lá de terno e taiê, falando muito pausadamente, com a barba feita, cabelo arrumado, e não falam palavrão, e acham um absurdo quem fala palavrão. Como assim? E todas essa falsidade, né, que é vendida como realidade pra gente, né, que tem a ver com essa bizarrice do brasileiro cordial, né, que é só uma fachada, né, papo furado de democracia racial. Tudo isso está ligado com essa aura, com esse universo fantasioso que a mídia convencional vende pra gente. E a gente acredita, porque como as redes sociais, né, acaba sendo uma realidade túnel que dá a impressão de ser real, de tão onipresente. O Felipe Neto vai lá e fala um monte de coisa que a gente que está fora dessa vida plástica sabe, né? Que tipo, paywall em site no Brasil não faz o menor sentido, ou melhor, faz sentido no que diz respeito que não é para as pessoas passarem essas informações, sabe? Tem uma maldade aí. Embora os caras vão falar, imagina, está sendo paranoico, teoria de conspiração. Cada vez mais, né, eu acho que o monopólio de mídia no Brasil acaba referendando toda a situação que a gente está vivendo, embora se mostre horrorizado, escandalizado, ao tratar tudo como se tudo tivesse normal, a não chamar o governo Bolsonaro de extrema-direita, como todos os veículos de comunicação do mundo, ao não chamar o fascismo de fascismo, a não chamar o golpe de golpe. Então vai lá o Felipe Neto e fala tudo isso. E reforça que isso tudo está interligado à intolerância, ao racismo, ao machismo, à homofobia. Ele fala de parar de comer carne, que é uma coisa que quando aparece na TV é sempre assim, olha só, essas pessoas curiosas que pararam de comer carne, que pararam de beber álcool. Eu não lembro se ele comenta alguma coisa sobre álcool. Mas enfim, ele fala um monte de obviedade, só que todas enfileiradas e sempre com esse ar palatável, né? Ele consegue se vender bem, ele tá fazendo vídeo aí há 10 anos, então ele tem todo esse know-how. E esfrega na cara, né? E eu acredito que houve um momento aí de confraternização de pais e filhos, porque eu acredito que esse programa, por menor que seja, que tenha audiência, por ser um programa da TV Cultura, de jornalismo, que fala de política, tem atraído pais e filhos para sentar juntos para assistir, porque o Felipe Neto fala mais com os filhos do que com os pais. E como o Felipe Neto, vários outros agentes que estão fazendo esse papel, e não simplesmente o papel de youtuber, né, porque parece essa coisa infantilizada.
cara tá no YouTube, ele é só um youtuber. Sendo que, tipo, sei lá, você tem YouTube, tipo, o Átila, que tá aí. Átila Yamarino, né? Um dos principais nomes na divulgação científica na internet, né? Ele hoje está colhendo todos os louros merecidamente por ser um cara que estuda epidemias e está aí na linha de frente no combate à desinformação, levantando a bandeira da ciência, nesse momento bizarro que a gente está vivendo. Mas o Átila, eu conheço o Átila desde a época da Galileu. Quando eu era diretor de redação da Galileu, eu conversei com ele, inclusive, para trazer o blog dele para Galileu, coisa que eu não consegui fazer porque me demitiram antes. Mas ele é um youtuber, ele está no YouTube com vários outros caras comentando política, comentando ciência, comentando cultura, comentando comportamento, enfim, tem vários youtubers que só pelo fato de estarem fazendo isso no YouTube, e médicos, advogados, cientistas, não são moleques que estão ensinando seu filho a tirar a meleca do nariz, que é essa imagem que tenta ser assim. E aí, de novo, essa realidade plástica das mídias convencionais é antagônica à realidade da internet. Trata a internet como o cercadinho das crianças ainda, saca? O lugar, vai no restaurante, não deixa as crianças brincando na internet. Enfim, tive várias questões com isso. Quando eu estava no Estadão, inclusive, eu pude quebrar alguma dessas barreiras, foi ótimo. Na Globo eu não consegui fazer isso, a Galileu é da editora Globo, então tinha muito essa coisa do vamos repercutir o que está acontecendo na internet. Eu falava, não, vamos pautar a internet, saca? A gente é uma revista, saca? Não tem porquê ficar simplesmente sendo caixa de eco do que já é uma caixa de eco, que são as redes sociais. Não à toa as mídias tradicionais estão perdidas, porque não souberam conversar com isso. E a entrevista com o Felipe Neto tem essa importância. Não acho que seja uma grande virada, mas é uma ótima entrevista e, enfim, vale ouvir o cara falando, goste ou não dele. Falando em internet também, hoje tem live, vou estar ao vivo com o meu brother Pedro Pastoriz, que está aí às vésperas de lançar seu Ping Pong com Abismo, seu terceiro disco solo, e eu estou trabalhando com ele na direção artística desse lançamento, e a gente vai conversar hoje no Instagram. Ele me convidou, ele está fazendo um programa chamado Comitê Linha Cruzada, em que ele chama as pessoas para conversar e a gente vai falar sobre criação, inspiração, enfim, falar de música e de arte, sem falar de mercado, sem falar de números, sabe? Deixa essas bobagens para lá. Cola lá e a gente vai ter uma boa conversa. E agora eu vou chamar a minha amiga Carol Nogueira, amiga e conterrânea, para dar suas dicas. Carol, como eu comentei no começo do programa, não entendeu direito aí a introdução, mas depois fez o meia-culpa dela e falou, não, agora eu entendi tudo. E você que está assistindo no Instagram vai ver as dicas da Carol pela metade. Então você vai para o YouTube, que lá tá certinho, tá? Mas como é o YouTube, Matias? Digita lá meu nome no YouTube, cara. Ou Climatias. Vai chegar lá. Certo? Vamos ver aqui se não dá problemas na entrada da Carol, né, seu Glauber? Já sabe, né? Vamos ver se vai de uma vez. Diga lá, dona Carol. Oi, Matias. Oi, galera do Trabalho Sujo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite por estar aqui. Eu sou a Carol Nogueira, sou jornalista aqui em Brasília, também escrevo e ilustro livros infantis. E vim falar então também das minhas dicas aqui da quarentena, o que eu ando fazendo, o que eu tenho feito por esses tempos a pedido do Matias. Fiquei super feliz com esse convite, porque eu tenho feito muita coisa e lido muita coisa também. Vou começar falando de livros. O primeiro livro que eu estava lendo quando tudo isso começou, esse aqui, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. Um livro muito foda, um relato de percepção do racismo. Ela na verdade, tem origens africanas, mas nasceu em Portugal e passou a vida acadêmica dela toda morando na Alemanha. E então ela faz muitos relatos de racismo e me fez ver coisas de um jeito que eu não vi ainda. Vale muito, muito a pena mesmo. Eu costumo dizer, tenho falado para os meus amigos, que eu descobri minha branquitude a partir desse livro. Eu acho que é uma reflexão mais do que nunca necessária, né? Esse nosso lugar dentro dessa ordem
colonial que a gente aqui no Brasil se acostumou a viver. Além desse livro, eu já vinha, desde o ano passado, li o livrinho do Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em agosto, mais ou menos, do ano passado, e desde então isso inaugurou aí na minha cabeça uma série de desejos de continuar por essa linha. Esse ano eu li o livrinho que ele lançou digitalmente, O Amanhã Não Está à Venda, muito legal também, vale muito a pena, é um e-book gratuito. Na sequência, eu li um livro de uma psicanalista que conversa bastante com a Ailton Krenak. Eles até têm uma palestra juntos que está disponível no YouTube, muito maneira. O nome dela é Sueli Rolnick. E ela escreveu um livro incrível há alguns anos atrás chamado Esferas da Insurreição. Eu li a versão digital dele, um livro muito maneiro mesmo, faz uma reflexão muito profunda desse sistema colonial capitalístico, colonial cafetinístico, como ela fala várias vezes no livro, que a gente está inserido, né? Ela fala que a gente é cafetinado pelo capitalismo. É um livro que vale muito, muito a pena. E ainda nessa mesma, fazendo sentido de tudo isso, eu comecei a ler há pouco tempo o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, e estou completamente apaixonada. Então essas são as minhas leituras, assim, recomendo todos, só livraço, recomendo todos eles. Além disso, tenho ouvido muito podcast, já era uma habituê do Café da Manhã da Folha, acho que foi o primeiro podcast que me acostumei a ouvir sempre. Vale muito a pena, tem um panorama aí do que acontece, do ponto de vista político, das notícias, né? E agora com a pandemia também, vale muito a pena estar sempre ligado. E tem vários outros que, enfim, agora eu acho que fazendo trabalhos aqui da casa, limpando da casa, eu tenho ficado bem viciada nisso, em ficar trabalhando e ouvindo, né, podcast. Que eu ouço? Rádio Escafandro, um podcast muito maneiro que tem uma visão sempre diferente de tudo que está acontecendo. Eles conseguem, o nome dele é Tomás, ele consegue, o cara que faz, né? Ele consegue ter sempre assim uma abordagem inesperada, sabe? No início do confinamento, por exemplo, ele foi ouvir o Amir Klink e a família Schurman sobre como é viver em confinamento. Então, vocês terem uma ideia como ele consegue, né, ter uma pegada meio inesperada pro que a gente está vivendo. Vale muito a pena ouvir esse cara. Tenho ouvido também o Entretanto, outro podcast muito maneiro, que tem uma pegada de justiça, de traduzir o que acontece na justiça e na economia, de um jeito muito suave, assim, que faz a gente entender e navegar, e entender um pouco mais o contexto de tudo que a gente está vivendo. E o Fora de Teresina, da Piauí também, é um outro podcast muito gostoso que eu adoro ouvir. Basicamente são essas as minhas dicas de quarentena, Matias. Para além disso, uma atenção plena, prestar mais atenção nas coisas que a gente está fazendo. Então, na minha convivência com os meus filhos, aqui dentro de casa, estou tentando não deixar passar batida nenhuma conversa. Todo tema que surgiu por algum motivo e eu tento ouvi-los mais e me colocar mais, me abrir mais, contextualizar mais, sabe? Acho que o tempo da gente mudou, né, com tudo isso, e a gente precisa estar atento e respeitar isso. É isso, são as minhas dicas. Beijo, vida longa ao Trabalho Sujo e a todas essas iniciativas incríveis que você tem tido. Obrigado, Carol. Ótimas dicas, ótimos livros. Eu li um só o do Krenak. O do Copenau tá na lista, tá na fila aqui comigo, inclusive. E a Sueli Rolnick, é muito foda. Eu não li esse livro dela, mas muito foda. Os podcasts eu não tenho hábito, mas... E segue, já que eu tava falando de site também, quadradinho.com.br, acho que é .com.br, não sei. Mas é o site da Carol, que ela fala lá sobre vida cultural em Brasília com mais uma galera. É isso. O programa tá com quanto tempo? Quase 25 minutos, que tal, hein? Bom ou ruim? Comente aí. Aproveita, assina o canal, aperta o sininho, todo esse papo aí. Vamos lá, e novidades em breve. Amanhã é dia de quadrinho. Bom dia. Tudo de novo, né? Bom dia e até amanhã.